Paulo, primeiro agradecer aí a oportunidade de você estar conversando com a gente aqui para esclarecer algumas situações até que a torcida vem cobrando muito, né? Primeiro, a questão do elenco do Atlético, que até devido a essas lesões tem se transformado numa dificuldade até de alguns jogos para o outro, o torcedor achando o elenco curto. Qual a visão da diretoria do Atlético sobre o elenco hoje? Não, Breno, é um trabalho nosso, também é um prestígio pela sua presença nas viagens. E sempre quando tem oportunidade é bom a gente conversar com o torcedor através, né, da imprensa. O elenco ele foi programado, foi planejado, mesmo com as possíveis ausências de lesões, de convocações. E tem um fato que está acontecendo aqui nesse jogo que mostra esse planejamento nosso, que é a vinda dos atletas da base. A gente vai fazer isso como rotina, dentro da nossa filosofia de trabalho. A gente precisa ter espaço no elenco para poder observar atletas em transição e aptos para o profissional. Então a gente hoje incorpora 3 atletas que estavam jogando o Brasileiro Sub-20, que estão em condição de jogo, e somados aos outros 5 que temos aqui hoje, temos 8 jogadores vindos da categoria de base do Atlético. Então, vai se tornar uma rotina que a gente quer qualificar o nosso elenco também com atletas vindo da base. Lesões todos os clubes têm. A gente está enfrentando lesões pontuais nesse início de ano, que não são lesões alarmantes, mas que faz com que a gente recorra à base, tendo esse espaço no elenco para poder trabalhá-los. Então, está dentro do planejamento, está dentro do que a gente colocou no papel junto com a comissão técnica, que todos os movimentos que a gente fez, tanto de saída quanto de chegadas, foram com a comissão técnica sentada na mesma mesa, com a diretoria, com os acionistas, e a gente também está planejando a nossa janela de junho, julho, que a gente vai ter mais ou menos 10 a 12 rodadas com esse elenco, e a gente vai ter algumas mudanças no meio do ano que está dentro do nosso planejamento. É importante você perguntar para a gente poder também esclarecer isso. Vamos só ainda falar sobre essa questão da base, porque o Cuca ele tem já com ele essa coisa de acompanhar os jogos da base. A gente viu, você também teve lá no Sesc acompanhando esses jogos. Esse acompanhamento ele vai ser frequente, né? Os jogadores vão estar sempre ali numa ligação direta entre o Sub-20 e o Atlético. A gente pode ver alguns jogadores durante a temporada vindo treinar, mesmo quem não está, por exemplo, nesse jogo de hoje. Sim, é uma extensão do profissional. O Sub-20 precisa ser essa extensão do profissional. Já é uma categoria de exigência de alta performance. E a gente tem visto os últimos jogos, a gente subiu o nível de intensidade, subiu o nível de competição. E é isso que a gente precisa para trazer esses atletas que eventualmente podem entrar no jogo amanhã. Se eles estão aqui é porque eles estão aptos para entrar. Na verdade, os atletas foram decididos antes do jogo de ontem, até para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas não foi pelo jogo de ontem com o Corinthians, mas sim pelas observações dos jogos do Sub-20, do Brasileiro, pelo jogo treino que a gente fez também do profissional. Então o Cuca conseguiu observar de perto, que é ali para ele na beira do campo, dentro do campo 1, para poder observar esses jogadores, e isso vai ser sim uma realidade. Quando a gente precisar de atletas dentro de uma composição de viagem ou de relacionados num campeonato brasileiro, a gente vai recorrer à base. Nós vamos sempre ter espaço para a base, porque há clubes hoje no Brasil que nem espaço para a base tem, seja no time titular, seja no banco de reservas. Então a gente vai querer sempre ter um elenco de qualificação, um elenco qualificado, mas a gente quer qualificar também a nossa base. Ô Brax, como é que fica o entendimento, vamos dizer assim, do discurso da diretoria, porque você vem a público e está sendo sempre cobrado de contratar jogadores. E ao mesmo tempo a gente viu o Bruno Musi dando uma entrevista falando que o Atlético tem que vender jogadores no meio da temporada. Aí o torcedor fica dividido. O Atlético vai vender jogadores importantes pela necessidade, mas ao mesmo tempo tem o Cuca falando que vão chegar jogadores no meio da temporada. Você acabou de dizer que vocês estão trabalhando também nessa janela do meio do ano. Como é que vai ficar esse equilíbrio? Essa cobrança é nova, né? Essa cobrança é porque a gente não ganhou os 3 primeiros jogos do Brasileiro, né? Com todo respeito, porque a gente conclui o Campeonato Mineiro com muitos elogios pela montagem do elenco. É o mesmo elenco.
E nesses 3 jogos do Brasileiro que a gente não vence, a gente teve uma performance muito valorizada pelo nosso treinador, e todo mundo que assistiu os jogos viu o volume que a gente teve de finalização, de domínio de jogo, mas o que importa no final das contas é o resultado. É um pouco dos 3. Dentro da sua pergunta, o discurso de todos converge para o mesmo objetivo, tanto da parte financeira, que a gente precisa equilibrar, quanto da parte desportiva e de performance. Então, se a gente tiver que vender, a gente vai comprar. Se a gente tiver que ter saídas, a gente vai ter que ter entradas. Eu não quero perder desportividade, eu não quero perder nível de performance, porque os nossos objetivos são grandes na temporada. Então, todos remam para o mesmo lugar, tanto a parte financeira, tanto você citou o Bruno Musi, faz um trabalho incrível de reestruturação do clube, de sustentabilidade do clube. Eu trabalho ao lado dele na sede, porque eu faço sede e CT, e também estou ao lado do Cuca dentro do CT, e a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem as mesmas metas. A gente pode pensar sim num Campeonato Brasileiro, numa Sul-Americana, na Copa do Brasil de 2025, mas a gente precisa pensar o Atlético para 2030, para 2035, né? Não é um planejamento de um ano só. Então, todos esses discursos, eles reunidos, eu tenho também o papel de fazer esse equilíbrio para o objetivo de fazer o Atlético ser um clube com um andar cada vez mais alto. Então, isso é que o torcedor pode ficar despreocupado, porque a gente vai pensar no clube tanto na parte financeira quanto na desportiva. E a gente sabe que para poder trazer jogadores nessa janela do meio do ano, o Atlético tem que estar trabalhando agora, né? Buscando nomes, buscando alternativas, né? A gente já está. Diariamente a gente faz esse trabalho, é um trabalho de prospecção de mercado, é um trabalho de reuniões com intermediários, com clubes, visitas a alguns clubes. A gente obviamente abre porta do Atlético e também tem a porta aberta em outros clubes. Isso já começou para que a gente não tenha que iniciar só com o período de registro, né? É um trabalho constante. Enquanto tiver possibilidade de fazer movimentos, a gente vai trabalhar, e pode ter certeza que a gente não para e não descansa enquanto a gente não entregar um clube melhor para o torcedor a cada mês que se passa. 2 questões só para a gente fechar. Depois que o Cuca chegou, teve a saída do Daverson, teve a saída do Alisson, teve a saída do Otávio. Na percepção da diretoria, não teve a necessidade de haver a peça de reposição porque já estavam aqui, ou realmente existe uma lacuna nessas 3 posições? Nenhum nem outro. A gente entende que o elenco nosso atende os 2 atletas por posição, que o Cuca sempre deixou claro que era o objetivo dele, mas também entendemos que a gente precisa fazer movimento no meio do ano. Então a gente entendeu que não era o momento de fazer com as peças que a gente tem, que a gente consegue sustentar até uma abertura de janela onde vai haver alguma reavaliação de peças, que é natural, porque a gente quer subir o nível de esportividade. Então, nesse momento, nós entendemos que não, mas pode ser que no meio do ano a gente tenha uma reposição, não necessariamente nessas peças. Você citou jogadores que saíram e não teve entrada, que a gente já tinha aqui 2 por posição. Se você fizer uma análise aqui, não vou analisar posição por posição, mas a gente tem 2 jogadores por posição e entendemos que nesse momento seria adequado, mas não impede da gente fazer o movimento no meio do ano. Existe uma informação, até trazida pelo Jorge Nicola, de que o Bernard tem recebido propostas, né, principalmente da Grécia, por um possível retorno dele. Isso já chegou alguma coisa ao Atlético? Tem algum jogador, até pela necessidade de se vender, que já tem alguma proposta sendo estudada pelo Atlético? Não houve propostas que chegou ao Atlético. A gente teve sondagens, não só desse atleta, mas de outros. O elenco nosso é um elenco muito valorizado e a gente, no melhor momento, a gente vai agir. E se agir na saída, vai agir na entrada. Eu não queria que pensasse nessa necessidade de venda como algo que nós estamos buscando para poder equilibrar as finanças. A gente vai conseguir fazer os dois, equilibrar finança e desportividade. E o torcedor, ele fica com aquela impressão. Será que o Atlético vai priorizar algum tipo de competição, ou o Atlético entrou para todas para realmente buscar o título? No objetivo da diretoria hoje é buscar o título em todas as competições, ou em algum momento vamos ter que priorizar uma determinada competição? No momento a gente tem que priorizar todas. Se a gente avançar e alguma competição se mostrar
mais benéfica desportivamente, financeiramente para nós, a gente pode até priorizar. Mas nesse momento a gente tem que priorizar todos e nosso momento agora é de priorizar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Só para fechar, porque eu não queria deixar de falar isso da base, o Atlético passou por uma estrutura muito grande na base. Já está na prorrogação. Depois eu vou editar isso, então eu posso ficar... É só porque eu não posso deixar de falar que isso é importante. O Atlético passou por uma reestruturação muito grande na base, né? E está trazendo... São profissionais que vêm do Flamengo que realmente fizeram um grande trabalho no Flamengo, né? Esse processo todo, na sua concepção, a gente pode ver o desempenho disso aparecer para o torcedor? Esse trabalho vai aparecer daqui a quanto tempo, você acha, mais ou menos? Não necessariamente do Flamengo, né? O Leandro Zago, que eu tive a oportunidade até de trabalhar com ele aqui em Santos, né? Mas a gente, obviamente, tem alguns profissionais que trabalharam com o nosso diretor-geral de base agora, o gerente-geral de base, que passou no Flamengo nos últimos 10 anos, que tem indicado alguns profissionais que passam pelo nosso crivo, passam pela nossa avaliação, nossas entrevistas, e a gente está qualificando no nosso entendimento dentro de uma nova filosofia de trabalho. Base geralmente é médio e longo prazo, mas alguns movimentos já têm um efeito imediato. Se você analisar novamente os jogos do Sub-20, você vai ver que a gente tem já um resultado imediato de aumento de competitividade, aumento de intensidade, mudança de perfil de jogo. Elenco, a gente tem que rodar um pouco mais, às vezes 2, 3 janelas, tivemos só uma janela curta agora para o Sub-20, então a gente vai ter uma janela maior e na captação também demora um pouco, né? Os principais jogadores revelados no Brasil, eles ficaram 5, 10 anos nos seus clubes, então a gente tem que demorar um pouco mais para poder ter esse resultado. Mas alguns outros resultados já estão de imediato, né? A mudança de filosofia, mudança de processo, e a gente entende que é um trabalho que precisa ser para o futuro do clube. Paulo, mais uma vez agradecer aí, né, a sua atenção e desejar a você não só sorte amanhã contra o Santos, né, que vai ser uma pedreira danada, mas ao longo da temporada também. Tá bom, obrigado, Breno. Obrigado pelo prestígio aí, pelo trabalho, e que a gente siga firme até o final do ano com outras participações, em momentos melhores ou piores, a gente vai estar sempre à disposição para conversar com o torcedor do Atlético.